A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A verdade é que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você naquele momento está morrendo. Você já está morto para o mundo e está revivendo para Cristo Jesus. A salvação ela não se dá por causa da minha própria necessidade. Quantas pessoas que dizem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, e que com o passar do tempo, essa pessoa já não mais dá testemunho de Cristo na sua vida. Ela diz que largou tudo, abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo, mas com o passar do tempo, o seu testemunho de vida não condiz com aquilo na qual ela diz viver, na qual que ela diz seguir, que ela diz praticar. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, estamos mortos e a cada dia precisamos ressuscitar para o Senhor Jesus Cristo. E esse ressuscitar para o Senhor Jesus Cristo significa negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios anseios, para obedecer o chamado na qual o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas. Uma pessoa que se diz ser seguidora do Senhor Jesus Cristo, só por se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, ela já está morta. Porque todos os dias ela precisa provar que ela morreu para este mundo e ressuscitou para o Senhor Jesus Cristo. Ela precisa provar para si mesma que ela já não mais está apegada aos desejos da carne, ela não está mais apegada ao materialismo, mas sim está voltada para o reino do Senhor Jesus Cristo. E muitos líderes religiosos que se coloca como pastores, bispo, padre, etc e tal, que auto-se-denomina líderes religiosos, já estão condenados porque eles têm desvinculado o que é o Evangelho da salvação, o que é o arrependimento em Cristo Jesus, por coisas vãs e passageiras, como a cura, como a prosperidade. Nada disso tem sentido para uma pessoa que de fato se converte ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque agora, embora a aparência dela possa ser de uma pessoa fracassada, embora a aparência dela seja de uma pessoa entristecida, aquilo ali vai estar gerando na vida dela o arrependimento preciso, necessário, para que ela possa obter a vida eterna. Contra pessoas, principalmente
midiáticas, que a gente vê que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus após a descoberta de alguma doença, uma perda na sua família ou na sua vida mesmo. Porém, até que ponto vai a salvação dessa pessoa? Até que ponto está o arrependimento dessa pessoa vinculada de fato ao Senhor Jesus Cristo? Porque se voltamos a nossa vida agora para o Senhor Jesus Cristo, não cabe mais em nós, em momento algum, em esfera alguma, as coisas deste mundo. Se eu pratico algo que é pecado para o Senhor Jesus Cristo, se eu pratico algo que entristece o coração do meu Senhor, do meu Salvador, a tendência é que eu não mais pratico essas coisas. A tendência é que eu não mais faça essas coisas. A tendência é que a minha vida agora, ela seja voltada para o Senhor Jesus Cristo, para aquilo que de fato me foi revelado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E quantas pessoas que acreditam ter se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, porém, ela simplesmente está trocando uma religião por outra. Ela deixa de frequentar a igreja católica e vai para uma igreja protestante, também que podemos denominar como evangélica, mas a vida dela em si não mudou em nada. Ela simplesmente trocou os rituais religiosos da igreja católica pelos rituais da igreja protestante. Mas a sua vida em si não teve uma mudança, não teve uma transformação. Porque uma vez que a minha vida agora é voltada para Cristo, eu não mais espero nada deste mundo. Eu não mais quero agradar em nada este mundo e nem quero que este mundo me agrade em nada. Porque a minha vida agora, ela é voltada somente para o Senhor Jesus Cristo, somente para o Evangelho impactante, para o Evangelho transformador, para o Evangelho de arrependimento, no qual nos é dado, nos qual nos é oferecido gratuitamente pelo Senhor Jesus Cristo. Todavia, entretanto, se eu como cristão, quer seja de igreja católica, quer seja de igreja protestante, ou simplesmente não frequentando nenhuma dessas igrejas, porque uma coisa erradamente é que temos conosco é vincular a salvação em Cristo Jesus à placa de igreja, e a verdade não é essa. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para estipular uma igreja para si, mas para trazer a humanidade ao arrependimento. E esse arrependimento, muitas das vezes, ele está vinculado ao nosso modo de ser, ao nosso pensamento, ao nosso modo de agir. Aqui em Minas Gerais temos a Igreja Batista da Lagoinha, hoje comandado pelo André Varadão, que eles começaram um movimento chamado Cores, e a principal líder deste movimento, que tem 14, 15 anos, que está frequentando a igreja, há pouco tempo desvinculou-se da Igreja Batista da Lagoinha
por não concordar com as últimas falas do André Valadão sobre a questão do LGBTQI a mais. Ora, não estamos aqui para criticar, nem para ter pensamentos homofóbicos, nem nada, mas queremos mostrar o quanto erradamente, às vezes, as igrejas que se diz defensora do evangelho agem. O erro dessa líder dos movimentos cores, o erro não é dela, o erro começou já com o antecessor, o senhor Márcio Valadão, que buscando diversidade da palavra do Senhor Jesus Cristo, criou-se um movimento para acolher as pessoas em relacionamento homoafetivo, e na forma de pensar dele, ele iria mudar, ele iria transformar essas pessoas. Só que aí ele já agiu errado, porque a partir do momento que você cria um segmento onde você difere, você separa certo grupo, você já está agindo não conforme a palavra, você já não está agindo conforme os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque a verdade, a gente não deve pregar que o homossexualismo é pecado e leva as pessoas para o lago de fogo, para o inferno, se a gente não colocar a mão na consciência e pensar conosco que o desamor também nos leva para o inferno, para o lago de fogo, que a fofoca nos leva para o inferno, para o lago de fogo, os zombadores, os avarentos. Se tivesse vivendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, se tivesse vivendo o evangelho da salvação, não teria criado uma igreja para si, mas sim teria ido aos hospitais, aos presídios, às praças públicas para pregar o evangelho. E não adianta você vir falar que a igreja faz esse trabalho, porque a igreja não faz. Quem faz são os membros, aqueles religiosos membros partidários dessa igreja que fazem esse trabalho, levantando a bandeira de placa de igreja. Então era natural que esse movimento agora viesse se desvincular da igreja Batista da Lagoinha por causa da fala do seu líder. Porque eles defendem, porque eles tratam, eles pregam a palavra exatamente para o público LGBTQIA+. Então era natural que eles viessem se desvincular. E o erro não é deles, o erro foi da liderança dessa igreja, que resolveram diversificar, mudar. Cara, se você pegar a pregação de João Batista, do profeta João Batista, você vai entender que ele sempre falava a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E toda crítica que João Batista fazia, o profeta João Batista fazia, era voltada para quem? Para os religiosos. Porque, infelizmente, lamentavelmente, às vezes somos nós, como religiosos, que precisamos mudar as nossas mentes, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar. Porque quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, você já está automaticamente condenado.
E dia após dia você vai lutar pela sua salvação. Dia após dia você vai batalhar para poder ter direito, demonstrando ao Senhor Jesus Cristo que você tem condições, que você está apto a poder a poder dar a salvação, a poder ter uma morada no céu, estabilizar-se no paraíso. Então, quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, você já está dando para si o atestado no qual você diz que é condenado. E dia após dia, você agora vai batalhar pela sua salvação, porque a salvação ela é individual. E ela vai vir principalmente para os religiosos, para aqueles que se dizem defensores do Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, estão focados no materialismo, na prosperidade, na cura, na bênção. É preciso que mudemos a nossa forma de pensar. É preciso que mudemos a nossa postura. E ao invés de construirmos templos religiosos, devemos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, para que uma pessoa possa enxergar em nós, através de nós, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas existem líderes religiosos que teimam em dizer que o crente ele não pode ser triste, que o crente ele é feliz, é alegre. Da onde que tirou isso? Onde no testamento do Senhor Jesus Cristo está escrito que eu, como cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, tenho que ser feliz, tenho que ser próspero, tenho que ser livre de todas as chagas, de todos os cânceres e doença. Onde, dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, existe isto? Você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar? Porque não foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou para aqueles que são seus seguidores. Não foi esse o Evangelho pregado. Não foi esse os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o exemplo na qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós? Foi a sua crucificação na cruz. Foi a sua morte. Foi o seu sofrimento. Ah, mas ele fez isso para que eu não pudesse passar por nada disto. Então o que sucedeu com os apóstolos? Por que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, Matias, André, por que todos eles passaram por isso? Porventura não era eles discípulos do Senhor Jesus Cristo, eleitos e escolhidos para que pudesse aprender diretamente com o Senhor Jesus Cristo aquilo que era preciso, aquilo que era necessário para que pudéssemos ter direito à vida eterna, para transmitir a nós? O que dizermos então sobre a vida?
do apóstolo Paulo, que teve a sua cabeça decepada após anos de prisão, abandonado, cheio de chagas, mas presente, consciente de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai além, muito além do sofrimento físico que podemos passar. Então, por que darmos ouvido ao calvinismo que vem que você está predestinado a ser salvo? Não! A salvação, ela é gratuita e é para todos, mediante com uma condição: que se arrependa verdadeiramente e volta-se para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição para sermos salvos. Então não acredita, não crê que o que diz o calvinismo de que existem pessoas predestinadas a ser salvas. Assim como o arminianismo também, no seu conceito, não é totalmente correto. A nossa salvação, ela está aberta conforme o nosso caminhar, conforme as nossas atitudes, a nossa postura diante do Senhor Jesus Cristo, conforme nosso andamento. E muitas das vezes vamos sim passarmos dias, semanas, meses ou até mesmo anos tristes. Mas essa tristeza, o seguidor do Senhor Jesus Cristo tem que ter consigo em mente que são passageiras. Essa tristeza produz em nós um caminho para o arrependimento, para uma mudança de vida, para uma postura diferente na qual estamos vivendo, no qual vivemos até este momento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 21, está escrito: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho levantarão contra seus pais e colocarão para a morte. Todos os dias somos entregues à morte por causa do Evangelho, por amor a Cristo Jesus. Todavia, aqueles que não estiver pronto para serem entregues à morte, para passar pelos sofrimentos dessa vida, para sofrer o martírio por causa de Cristo Jesus, pode fazer como Judas,
aceitar algumas moedas para trair, para abandonar, para dizer não a Cristo Jesus. Como muitos artistas que ganharam fortunas cantando música gospel, mas que hoje estão voltadas, estão caracterizadas, estão se portando de maneiras, com atitudes na qual não condiz, não convém para aqueles que é seguidor do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que verdadeiramente abandonaram as suas vidas para seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que se convertem verdadeiramente, ele não mais volta, ele não mais aceita, ele não mais vive como no passado, mas agora ele vive de modo exclusivo, unicamente para o seu Senhor, para o seu Salvador, Jesus Cristo. E ele não teme, ele não sente medo, ele não tem remorso, ele não se arrepende de nada que largou, de nada que abandonou, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, firme e fiel naquilo na qual o Senhor Jesus Cristo lhe chamou, ele caminha para o alvo, ele caminha para a frente, objetivando somente uma coisa: o seu morar, o seu habitar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele não teme por traição de alguém da sua família, ele não sente medo pelo abandono dos amigos e dos familiares, ele não se preocupa com as perseguições, quer seja no trabalho, quer seja por religiosos, mas mantém um alvo, mantém um foco, o seu objetivo quer estar com o Senhor Jesus Cristo, quer morar ao lado do Senhor Jesus Cristo por toda a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, está escrito: na verdade, eu vos digo, se o homem guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que obedece às orientações dadas pelo Senhor Jesus Cristo, que segue os 27 livros que compõem o testemunho, o testamento do Senhor Jesus Cristo, ele não verá a morte, não a morte física na qual todos nós iremos passar, mas a morte
da alma, a morte espiritual, na qual está destinada para todos os religiosos e toda a humanidade, na qual não aceitaram, na qual não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas, os religiosos primeiros e todos os demais que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passarão por essa morte. Mas aqueles que verdadeiramente se convertem ao Senhor Jesus Cristo não passará por essa morte, porque a sua vida, a sua alma já pertence ao Senhor Jesus Cristo. Todavia, não cabe, não compete a nenhum de nós determinar quem passará por essa morte ou quem não passará. Da mesma forma que a salvação ela é nos dada de forma individual e gratuita, o julgamento, a condenação também será dada de forma individual. E não é A, não é B, não é C que pode determinar quem tem direito ou quem é condenado à morte. Mas sabemos que algumas condicionais são impostas, são colocadas para aqueles que querem, para aqueles que desejam não passar por essa morte da alma. A primeira, a principal, é que confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A segunda é que pratique e obedeça os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo distribuído ao longo do seu testamento. Mas uma coisa é certa: se vivermos religiosamente, já estamos condenados, já não temos mais parte com o Senhor Jesus Cristo, porque nos apegamos a fatores religiosos, porque voltamos as nossas vidas para as práticas abomináveis e religiosas e nos afastamos daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, daquilo que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós. A escolha é única, é exclusiva de cada um de nós. Não devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, por modismo, para uma mudança de vida física, financeira, religiosa. Mas devemos
aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque estamos cansados de viver afastado do Deus absoluto, do Deus único e verdadeiro, e perto dele queremos estar. Mas para isso é preciso, para isso é necessário que abrimos mão da vida religiosa na qual estamos vivendo, da vida religiosa na qual estamos praticando. Não devemos julgar, dizer que alguém já está condenado só por causa dele não fazer parte da nossa igreja, só por ele não fazer parte da nossa comunidade cristã. Porque antes do julgamento dessa pessoa, na qual ela não está vinculada, não somente com a nossa igreja, com a nossa comunidade cristã, mas está voltada para o mundo, muito antes dela, nós prestaremos conta diante do Senhor, perante o Senhor, daquilo que fazemos, daquilo que, da maneira na qual estamos atuando. Já estamos condenados à morte só pelo fato de dizermos que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. E dia após dia, devemos fazer justo, devemos fazermos merecedores do sacrifício de Cristo Jesus em favor, em prol de nós, para que assim possamos ter direito, possamos ter condições de sermos salvos em Cristo Jesus. Não devemos escandalizar pela libertinagem na qual este mundo vive. Não devemos nos escandalizar pelas pessoas que negaram o Senhor Jesus Cristo para viver os desejos da sua carne. Não devemos nos escandalizar por causa das religiosidades na qual o cristianismo tem vivido, pois isso já era esperado, isso já era aguardado. Não devemos esperar nos escandalizar pelas perseguições ao cristianismo, aos cristãos, pois tudo isso está se cumprindo. A palavra do Senhor. Mas antes devemos nos manter fiel
Mas antes devemos nos manter firmes dos ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor, a fim de que não venhamos a desviar, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, mas que possamos permanecer sem medo, sem remorso, sem arrependimento, sem volta atrás. O nosso Deus absoluto, Yahvé é o teu nome, a Ele devemos dar honra, a Ele devemos dar graça, a Ele devemos ser gratos por todas as coisas que fizeste em favor, em prol de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito: para conhecê-lo e pelo poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, devemos ser participantes da sua morte. Não devemos somente carregar pendurado no pescoço um crucifixo, mas antes devemos ser crucificados juntamente com o Senhor Jesus Cristo, negando as coisas deste mundo, negando os desejos, os anseios deste mundo, para que assim não viemos mais viver conforme este mundo, mas conforme a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Não devemos nos escandalizar pelos fatores, pelas coisas na qual está sucedendo neste mundo. Antes, pelo contrário, devemos agradecer ao nosso Senhor. Antes devemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia, pela sua graça para conosco, por Ele nos escolher, por Ele nos chamar, para estarmos com Ele, para sermos participantes da sua luta, do seu sofrimento, da sua cruz.